capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, que tem como epígrafe do texto a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, verso 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar minha alegria e gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra de Deus para a vida dos irmãos. Eu me sinto muito bem aqui, já me sinto em casa. Faz muitos anos que eu prego aqui e tenho sempre sentido a presença de Deus. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Júnior. Quero agradecer aos irmãos que honraram aquele convite maravilhoso na nossa igreja. Foi uma bênção aquele dia. Aquele culto ficou marcado, a comissão daqui. O pastor trouxe uma palavra poderosa e foi uma bênção. Louvo a Deus pela vida do pastor Jordão, os presbíteros de Josafá, as missionárias. Muito bom estar aqui. Capítulo 25, eu vou ser bem breve aqui. Versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode sentar dizendo amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esse texto que ora acabamos de ler se encontra em um dos evangelhos, que é o evangelho de Mateus. Nós sabemos que para compreender a escrita dos evangelhos é necessário lermos Ezequiel no capítulo 1, no verso 10, quando Ezequiel está na beira do rio Quebar. A Bíblia diz que Ezequiel tem visões de seres, e os seres que Ezequiel viu, a Bíblia diz que o primeiro tinha rosto de leão, o segundo tinha rosto de boi ou de bezerro, o terceiro tinha um rosto de um homem,
e o quarto tinha um rosto de uma águia. Se você for estudar a estrutura dos evangelhos, você vai perceber que o evangelho de Mateus, quando Mateus começa a comentar acerca do seu evangelho, ele faz questão de trazer a árvore genealógica de Jesus, quando ele diz que Jesus, ele surgiu de Davi. Quando Mateus está dizendo que Jesus veio da linhagem de Davi, Mateus está apresentando para os judeus Jesus como rei. Então, o evangelho de Mateus, ele é conhecido como o evangelho do reino. É o evangelho que Jesus gasta mais tempo pregando acerca do reino dos céus. Por isso que se compara a primeira face do ser vivente, que era um rosto de leão, que o leão nós conhecemos como o rei da selva. Mas quando nós partimos para estudar o evangelho que escreveu Marcos, ele vai apresentar Jesus como doulos, escravo ou servo. Então, dá para se entender que a segunda visão que Ezequiel teve com o rosto de um bezerro e boi fala de serviço. Então, o evangelho de Marcos é o evangelho do serviço, é o evangelho em que mais Jesus trabalha. Jesus, ele está sendo apresentado em Marcos sempre de um lado para o outro. Jesus, ele se gasta tanto no evangelho de Marcos, que a Bíblia diz que numa viagem ele pega no sono, e o sono dele é interrompido por uma tempestade. Ele passa dias sem comer, sem beber água. Os discípulos olham para o mestre e dizem: Senhor, a gente está preocupado, porque já faz dias que o Senhor não come nem bebe. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Marcos é o evangelho do serviço. Lucas, quando escreve a sua carta para Teófilo, ele está apresentando para Teófilo Jesus como homem perfeito, como aquele que não se contaminou com o pecado, viveu no mundo e conseguiu viver o mundo sem pecar, conseguiu vencer o mundo sem pecar, sem o rabatia, sem o errar o alvo, sem pecar. A Bíblia apresenta ele como um homem perfeito. A terceira visão de Ezequiel vê no ser vivente com o rosto de um homem. Mas se você for notar, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelho sinótico. A palavra sinótico significa evangelhos semelhantes. Quase que todos os milagres que você vai encontrar, quase que todas as escritas que você encontrará em Mateus, você encontrará facilmente em Marcos e também em Lucas. Já João, ele é estudado separadamente desses três evangelhos, porque João é conhecido como o evangelho do reino. Quando Mateus começa a falar acerca de Jesus, ele diz que Jesus surgiu de Davi. João vai numa profundidade tão grande, que quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele diz: e no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e ele não saiu de Davi, ele surgiu lá de cima. Então, João é considerado como o evangelho da águia, porque a águia está em cima, e quando ela está em cima, mesmo que esteja parada, ela está observando a sua presa embaixo, e quando ela sente que é o momento oportuno, ela desce e leva cativo a sua presa. Foi o que aconteceu conosco. Jesus lá de cima nos observando, pegou a gente na hora que a gente estava mais maltratado, mais fraco, e levou cativo o nosso coração para Ele. Perceba-se que nós estamos diante de uma parábola de Mateus 25. A palavra parábola significa
comparar ou colocar ao lado, exemplo, todos os textos que dizem o reino do céu é semelhante ou é como, isso aqui se traduz a parábolas, semelhante, colocado ao lado, comparado. Perceba que esse texto, o personagem principal aqui, ele é o noivo que está respondendo a uma pergunta que os discípulos fazem no capítulo 24, verso de número 3, quando eles dizem: Senhor, a que tempo nós estamos do fim? O que irá acontecer quando estiver perto do fim, perto do final das coisas? Então Jesus vai responder aos discípulos contando uma parábola, contando uma história de fácil compreensão. Perceba que nós encontramos na parábola das 10 virgens alguns aspectos relacionados ao preparo da igreja para o arrebatamento, que no grego é parúzia, que significa volta, chegada, o advento, e no hebraico é rapto, que significa tomar com violência, tomar com força, arrancar da terra com violência e levar para o Pai que está no céu. Nós percebemos aqui 3 pontos importantes nesta parábola: o levar o azeite de reserva, o tosquenejar e adormecer, e o clamor da meia-noite. Perceba que a parábola das 10 virgens, ela foi contada pelo Senhor Jesus para falar acerca do reino dos céus, como semelhante a uma festa de casamento, da forma que acontecia naqueles dias. Perceba que para entendermos esta parábola, precisamos entender como era dado o casamento judeu, como acontecia a cerimônia judaica. Perceba que, primeiro, nós aprendemos uma lição, que nós não estamos diante de um casamento polígamo, ou seja, muitos confundem esse texto pensando que o noivo tem 10 noivas, mas na verdade a noiva é só uma, que está acompanhada de 10 damas de honra ou de 10 virgens. Porque é errado interpretarmos esse texto pensando que o noivo casará com 10 noivas. Não, isso se dava no casamento judaico. A noiva sempre era acompanhada de 10 damas de honra, conhecidas como virgens. Isso nem se passa pela cabeça de um judeu, um varão de 2 mulheres. Perceba-se que o casamento judaico, ele é dividido em 3 estágios ou 3 fases. Primeiro é a fase do compromisso, é um acordo entre os pais prometendo a moça ao moço. Detalhe: todo judeu se torna maior em idade, não com 18 anos, mas sim com 13 anos. Com 13 anos, todo judeu pode constituir uma família, pode se comprometer em um casamento. A segunda fase é o noivado, e tão importante esta fase, que é onde o casal se compromete em uma festa realizada na casa da noiva, na frente de testemunhas, onde a noiva e a família da noiva recebe um dote da parte da família do noivo. É tão importante o noivado entre os judeus que, para você ter uma ideia, se uma pessoa noivar hoje e amanhã o seu noivo falecer ou morrer, ela já também é considerada como uma viúva. Perceba-se que existe também a terceira fase, ou terceiro estágio do casamento, ou terceiro nível, que é as bodas. Quando é que acontece? Nesse estágio, o noivo sai em cortejo
com 10 amigos ou em caminhada até a casa do pai do noivo. Perceba-se que ele não vai buscar a noiva na casa do pai da noiva. Depois que ele se compromete em casamento, aquele homem, ele não pode mais permanecer na sua casa, ele tem que se resguardar, e a noiva é levada direto para a casa do pai, porque onde acontecerá o grande encontro, o grande casamento, não vai ser lá fora, porque a noiva está aqui todos os dias, esperando o noivo na casa do pai, no local certo. E esta espera, é bom entendermos aqui que esta espera, ela espera com 10 amigas, e naquela época não tinha luz elétrica, elas precisavam levar lamparinas consigo, porque perceba-se que neste texto aqui nós percebemos que trata-se do último estágio do casamento, que é as bodas. A lição que aprendemos aqui é que o noivo vem em uma hora improvável. Ninguém sabe a hora que será realizado o casamento. O noivo não diz o dia, o noivo não diz a hora, o noivo não diz o momento. Ele só quer que a noiva o espere sem mácula, sem mancha, com as lamparinas cheias. Perceba-se que era necessário as lamparinas, porque o noivo não dizia a hora que chegava. E o interessante é saber que a cada recarga que dava nas lamparinas, a cada recarga de azeite só durava 1 hora. Durante 1 hora as lamparinas se mantinham acesas, depois tinha que recarregar de novo, porque mesmo assim é a noiva que aguarda o noivo. Nós não devemos, aleluia, comprar azeite ou buscar azeite só no culto da libertação. Temos que buscar no culto da oração, temos que buscar na escola bíblica dominical. Para quê? Para que não falte azeite para a hora do casamento. Perceba-se que o azeite aqui é uma personificação do Espírito Santo. Não darmos para ficarmos cheios em um culto só, não darmos para ficar cheio em um encontro só. Devemos se manter cheio toda a nossa vida, porque não sabemos a hora que o noivo virá. Eu quero pregar aqui para uma igreja que é cheia, para uma igreja que é acesa. Não, eu quero falar aqui, nós devemos se manter cheios até o dia do arrebatamento da igreja. Não é cheio até a vigília, não é cheio até o monte, mas é cheio até o arrebatamento. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que a gente se enche aqui, mas se esvazia lá fora. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente até sobe monte para reservar azeite, mas quando vai descendo o monte, o azeite já derrama. Quando chega embaixo, é necessário subir de novo. Pastor, como é que eu perco meu azeite? É falando bobagem, é na fofoca, é assistindo o Big Brother. Eu vou falar. A série, se enche aqui, mas se esvazia na frente da televisão. Se enche aqui, mas se esvazia na frente do celular. E Jesus não te chamou para derramar, Jesus te chamou para ser cheio, cheio,
cheio. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça. Elemante a soremanda camante a sé. Erve a sai. Se tem botija furada, Jesus hoje conserta. Mas você vai reservar. Não. Olha para ele, olha para ela, vê se ela está cheia ou se está com cara feia, porque está com defeito o vaso. Se não deu glória, é porque o vaso está rachado. Se não deu glória, é porque derramou azeite lá fora. Mas hoje o oleiro está na casa. Se for preciso, ele quebra o vaso. Se for preciso, ele amassa o vaso. Se for preciso, ele deixa o vaso em caco, mas ele torna ele um vaso novo. Não era para dar glória. Jesus quer te encher hoje. Jesus quer te encher hoje. Eu quero pregar para uma geração que espera Jesus cheio, que espera Jesus cheio. Eu quero pregar para uma geração que quando o noivo vier, não vai encontrar ninguém vazio. Eu não sei as outras igrejas, mas a plenitude já está cheia, 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 cheia. Deixa eu ver quem está cheio, deixa eu ver. Deixa alambacamante a série me dá. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo neste altar. Eu estou sentindo o Espírito Santo alertando a igreja, dizendo: seja cheio, ande cheio, caminhe cheio, cante cheio, pregue cheio, trabalhe cheio, durma cheio, acorde cheio. Oh glória, oh glória, oh glória. Anda camundia sé. Oh glória. Ai, Jesus. Irmãos, porque quem não anda cheio, quem não anda cheio, acontece o que o texto diz. Primeiro, tosqueneja. Depois, não aguenta e dorme. A palavra tosquenejar significa que nesse processo, primeiro os olhos começam a se fechar. O cansaço começa a pegar o crente. E a partir deste momento, ele já não tem uma visão espiritual sobre os pratos de Satanás. Ele já não consegue perceber o que é Deus e o que não é Deus. Ele já não consegue perceber quando o convite é Deus chamando ou é Satanás que está chamando para banquetear. Ele começa a tosquenejar. É uma luta. O desejo é de dormir. Ele luta, é incontrolável. Ele quer dormir, mas ele tenta se firmar. Pastor, o que é isso? Está tosquenejando. Cuidado, cuidado. Primeiro começa assim. Você diz: não vou mais para o culto não. Esse culto, eu já fui semana passada. Não, eu já fui sexta, eu não vou domingo não. Está tosquenejando. E a sai está cambaleando. Cuidado, para não pegar no sono. Vou falar. E o segunda fase, primeiro tosqueneja, depois dorme. Dormir é quando a cabeça ela começa a perder para os lados. Não sei se tem crente aqui que é assim. Está normal aqui, prestando atenção no culto. Aí de repente, para cá, uma hora pende para o pecado, outra hora pende para a novela. Era para dar glória, mas tudo bem. Uma hora pende para o Big Brother. Erevácia da Camonte a Sé. Uma hora pende para o Instagram. Ervia sai, é para lá, é para cá. Ai, Jesus me trouxe aqui para dizer: é hora de despertar, igreja. Não haverá descanso para os crentes aqui na terra. O nosso descanso será lá. Meu Deus. É interessante notarmos que a demora do noivo é proposital. Por quê? É na demora dele que ele vai mostrar quem tem e quem não tem. É na demora dele que ele vai mostrar quem é e quem não é. É na demora dele que muitas máscaras vão cair.
É na demora dele que muitos altares serão derribados. Mas é na demora dele que ele vai passar a peneira, que ele vai passar a pá, que ele vai lançar o trigo para cima e vai soprar as palhas. Aleluia. Aleluia. Perceba-se uma coisa, que ele vem que horas? À meia, o horário mais improvável de um casamento. Porque o dia judaico não começa como o nosso. O dia judaico começa a partir do pôr do sol, 5 e pouca da tarde. Então quando se termina o dia, está iniciando o outro. Então não é normal os judeus prepararem essa hora para se casar. O interessante é que quando o noivo vem para o casamento, é na hora da maior escuridão da noite. Que horas são? A meia-noite. Mas também é a hora que as luzes se acendem mais forte. É a hora que as lamparinas brilham mais. Não, tem gente que não está entendendo. Quanto maior a escuridão, mais as luzes se destacam. Eu vou repetir. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é luz da igreja. Aqui tem muita luz, o altar está cheio de luz. E um local que você coloca muita luz, chega em candeia. Aqui tanta luz assim não vai fazer a diferença. A luz vai fazer a diferença é quando saírem das portas para lá. Não, porque as luzes, elas só se destacam no meio das trevas. Pastor, como é que é o negócio? Chega no quarto escuro, apaga a luz dele, aquela escuridão remete às trevas, mas é você tocar no interruptor que a luz se acende. Quando a luz se acende, as trevas se dissipam. Eu estou sentindo. Nós não devemos acender aqui dentro, não. Nós devemos acender lá fora. Ninguém vai conhecer o nosso brilho aqui, não. Vão conhecer o nosso brilho lá fora. Aqui se conhece dom, aqui se conhece talento, mas presença se destaca é lá. Estou sentindo Deus aqui. Ele só vai acertar a casa do crente que está com a lamparina acesa. Ele vem na hora da maior escuridão. Aí ele vai ver quem está fazendo a diferença. Acendendo de quem. E o que eu achei mais interessante, pastor Jordão, que as lamparinas não eram só para esperarem um noivo, mas também eram usadas como a senha do casamento. Era o convite do casamento. Por quê? Quando o noivo vinha em cortejo, as mulheres ou as damas de honra e a noiva que ia se casar, elas não mantinham a lamparina assim, não. Elas colocavam a lamparina no rosto para dar glória. Era o noivo se aproximando e ela dizendo: aqui sou eu, Jesus. Aqui tem verdade em mim. Não, aqui o brilho não pode se ofuscar. Está aqui, Jesus, sou eu mesmo. Jesus está falando aqui que chegou a hora não de colocar as lamparinas debaixo do alquiere. Chegou a hora de colocar a lamparina. É na face. É na face. É na face, é para mostrar para todo mundo que você é noivo e está esperando ele. Eu estou sentindo Deus aqui. Chegou a hora de levar a lamparina para o trabalho. Chegou a hora de levar a lamparina para a faculdade. Chegou a hora de chegar na frente de todo mundo e dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente em Jesus. Eu estou esperando. Aguarda, eu estou sentindo Deus aqui.
Quando a sua maquiagem for mais forte do que a luz do Espírito Santo, você não entrará nas bodas. O crente tem que ser transparente, presbítero Josafá. Ele tem que mostrar, é no meio da família, é no meio da vizinhança, é no trabalho. Eu tenho lamparina, para que isso? Eu sou crente, mas para que ficar com a lamparina todo dia? É porque qualquer hora ele vem, e eu estou aguardando ele. Meu Deus, aprendemos outra lição aqui. Terceira lição que aprendemos é que as 10 virgens representam a igreja com os salvos e com os não salvos. Porque tem gente que vem para a igreja porque gosta de um ambiente de culto, se sente bem. Tem gente que vem tanto para a igreja, mas não toma uma decisão, que nunca vai ser crente, vai se tornar amigo do evangelho. Se não vigiar, vai se tornar dama de honra e nunca vai se tornar noiva. Não, eu estou sentindo Deus aqui. Chegou a hora de você sair do muro. Porque eu gosto do pastor Júnior pregando, eu gosto das missionárias cantando, é por isso que eu vou para o culto. Você não deve se espelhar em homem, você deve vir aqui por causa da cruz, por causa da salvação. Tanto é, escute isso, tanto é. Você sabia que é errado a gente usar a expressão a noiva do cordeiro? Ninguém sabe quem é a noiva. Ninguém sabe. Posso até estar com um vestido de noiva, mas não quer dizer que eu serei a noiva. Eu posso até estar pregando, mas não quer dizer que eu vou ser a noiva. A noiva só será revelada no dia do casamento. É até um pecado a gente dizer: eu saúdo a noiva do cordeiro. Ninguém sabe quem é a noiva. Nem todos que estão aqui participarão do casamento. Tem muitos amigos da noiva, tem muitas damas de honra, mas Jesus não vem buscar dama de honra. Jesus vem buscar a noiva. Chegou a hora de tomar a decisão. Outra coisa que é importante saber aqui, pelo amor de Deus, escute direito isso aqui. A quarta lição é que não haverá segundas oportunidades para o dia do casamento. Pastor, o que é isso? Para o casamento só vai participar quem é noiva. Agora no juízo final, no Armagedon, aí sobre os outros, mas só vai participar da ceia aquele que 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 diz: e o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pastor, o que é isso? É as bodas e o casamento. Tem gente que vai desfrutar do céu, mas não vai comer da ceia. Vou repetir. Tem gente que até tem casa no céu, mas não vai ser convidado para o casamento. Entenda, pelo amor de Deus. Eu não quero dizer que não haverá segunda oportunidade. Para o casamento, não. O noivo não se casará duas vezes.
O noivo só se casará uma vez. E nessa vez que ele se casar, na hora do casamento, quem não foi encontrado com a lamparina cheia, passará pela grande tribulação aqui na terra. Enquanto a noiva canta, a noiva se alegra, a noiva está na lua de mel, as amigas da noiva estão no sofrimento aqui. Eu estou sentindo Deus. Quer um conselho? É melhor se preparar agora. Para de especulação quem é o anticristo. Não. Para se é Emmanuel Macron, se é... Não. Você tem que se preparar para o grande encontro. É as bodas do Cordeiro. A festa só será para aqueles que subirão primeiro. Que o arrebatamento acontece em duas fases distintas. Na primeira ele só aparece para a sua igreja, para a sua noiva. Na segunda ele vai aparecer sobre os montes da Oliveira. E só para alegrar você, você pode pesquisar lá no Google, que a Bíblia diz que quando ele pisar os pés no monte, o monte se fenderá uma parte para um lado e outra parte para o outro. Os Estados Unidos foi construir um hotel 9 estrelas no monte das Oliveiras. Quando os cientistas que estudam a terra começaram a estudar a terra, mandaram parar o projeto, porque a terra, o Monte das Oliveiras, já tem uma fissura de cima a baixo, da finura de um cabelo. Se botar peso, ele se abre. Pastor, o que é isso? Eu já vejo um noivo. Eu já vejo os anjos em forma de atalaia com as trombetas. Eu vejo o noivo se ajeitando no espelho, olhando para o pai, dizendo: é agora, eu estou doidinho para descer, eu quero me casar logo. Quando eu esperei muito tempo, pai. Está tão perto esse dia. Tão perto esse dia. Para encerrar, esta parábola não nos ensina a se preparar depois, mas se preparar agora. Não, você não pegou não. Até porque a hora que o noivo chegou foi à meia-noite, e à meia-noite não tem mercearia aberta. Não tem lugar para vender azeite. A pergunta é: quando será o nosso encontro com o noivo? Porém, nesta parábola aqui, nós vemos que o dia e a hora ninguém sabe. Devemos estar preparados, cheios, até o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo desperte nós como igreja. Que a partir de hoje nós já vamos lá no guarda-roupa e dizer: Jesus, cadê as minhas vestes? Já posso me preparar? Eu não sei a hora que o Senhor chega, mas eu lhe digo uma coisa: na hora que o Senhor chegar, eu estarei pronto à sua espera. Que Deus em Cristo vos abençoe.